Fala, meu caro, no vídeo de hoje, olha o tema polêmico, viu? INSS é a maior pirâmide financeira do Brasil. Só pelo título desse vídeo já merece o like, porque isso aqui vai fazer muita diferença na vida de muita gente e eu espero que na sua também. Quer dizer, eu espero que esse tipo de informação você já tivesse e caso não tenha, fique bem à vontade, porque esse vídeo vai ser revelador. Então, o INSS é uma abreviação de Instituto Nacional de Seguridade Social. É um nome comprido e desnecessário, vamos só decorar o INSS. Ele basicamente promete muitas coisas para nós cidadãos de graça. E eu digo promete e não garante, você já vai entender o motivo. Dentre as coisas que ele promete está a famosa Previdência Pública. E o grande problema dela, você vai descobrir ao longo do vídeo. A lógica por trás do INSS é basicamente simples. Você, enquanto trabalhador CLT, ou seja, carteira assinada, paga compulsoriamente um percentual da sua renda bruta para quem já está aposentado. Na realidade é para o governo, e o governo redistribui esse dinheiro para quem já hoje está aposentado. Isso já quebra um paradigma muito grande que a maioria das pessoas acham que a contribuição que elas fazem está indo para uma poupança render juros para no futuro ela resgatar esse dinheiro que ela poupou ao longo dos anos trabalhados. Quando na realidade não. Ela está financiando quem hoje já está aposentado. Essa é a forma que o INSS funciona hoje. Mas voltando um pouco no tempo, indo para a década de 70, um jovem, na época, chamado Luiz Barsi, esse excelentíssimo senhor de sorriso verdadeiro e cabelos já grisalhos, chegou a algumas conclusões com relação ao INSS. Talvez você não saiba quem é o Luiz Barsi, mas ele é só o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Hoje o patrimônio dele está por volta de 2 bilhões de reais. E agora você acredita que ele é o maior investidor pessoa física, né? Eu avisei. Mas você deve estar se perguntando, cacete, como foi que ele chegou nisso tudo? Foi herança? Foi loteria? Como é que foi? Vamos lá. 54 anos atrás, veja, não foi 5, 10 anos atrás, foram 54 anos atrás, o Luiz Barsi, estudando sobre previdência, chegou naturalmente o INSS. Não sei se na época já tinha esse nome, mas ele chegou na Previdência Pública. E ele foi estudar ela, porque assim, se todo mundo usava ela, ele foi ver se valia a pena. Mas ele chegou à conclusão que a Previdência Pública está fadada ao fracasso, porque o sistema dela não permite que riqueza seja gerada, mas sim, pelo contrário, ela é instantaneamente destruída, à medida que o dinheiro sai de quem acabou de pagar e vai para quem já não mais produz nada na sociedade. Ele falou, esse sistema vai quebrar, só não sei quando, não posso depender dele. Isso vou repetir, 54 anos atrás. E você achando que o INSS era um problema dos dias de hoje. O rombo do INSS é de hoje? Não, tá acumulando faz tempo. Aí cheguei à conclusão que o INSS não vale a pena. E qual a alternativa dele? E fazendo todos os estudos, ele chegou à conclusão que a melhor alternativa, na opinião dele, era investir em empresas pagadoras de dividendos. Aqui eu tenho que descrever, naturalmente, o que são empresas pagadoras de dividendos. Dividendos é o lucro da empresa que repassa para o dono. Tipo assim, a função de uma empresa, pelo menos era para ser, dar lucro, ok? É para isso que uma pessoa investe e abre uma empresa. É para poder multiplicar o patrimônio que ela acumulou ao longo do tempo. Então, o lucro da empresa tem basicamente duas possibilidades. Ou ficar na empresa e servir de caixa para reserva de emergência para a própria empresa ou reinvestir nela própria. Ou, a outra opção, devolver esse dinheiro para os donos da empresa. Afinal de contas, é para isso que uma empresa serve, para dar lucro para os donos. Seja com a valorização da própria empresa e com os lucros que ela dá, seja com o repasse do lucro para os donos dela. E aqui vem a parte fantástica. Tem empresas na Bolsa de Valores que a gente pode ser sócio e que distribuem a maior parte dos lucros dela como forma de dividendo para os seus acionistas. E sim, a partir do momento que você compra uma única ação de uma empresa que custe R$10, você já se tornou acionista dela e já tem direito aos dividendos que ela paga. Um excelente exemplo de empresa que custa aproximadamente R$10 e que é famosa por pagar um dividendo relativamente elevado é Itaúsa,
que é a controladora do Banco Itaú, e de outras empresas também. A estratégia do Barsi foi simples. Ele pensou, eu vou comprar empresas que pagam dividendos consideráveis, tipo 5, 7, 10% ao ano, do preço atual da ação. Ou seja, se você comprou uma ação de R$10, receber 7% de dividendo seria 70 centavos ao ano. Mas Tomás, 70 centavos ao ano? Bora com calma. Qual era a estratégia dele? E é até hoje. Ele já passou dos 80 anos. Comprar essas empresas todo mês. E o dividendo que ele recebia delas, ele comprava mais empresas, para ir aumentando a quantidade de ações que ele tinha de cada uma delas. Porque ele fez o seguinte cálculo: se eu sei quanto de dividendo em média essa empresa paga, quantas ações eu preciso ter para me aposentar com dignidade? Foi esse simples cálculo que permitiu ele ter a ideia de investir e hoje ser o maior investidor do Brasil. Ok, Tomás, eu entendi o que é o INSS e que já há mais de meio século ele já está fadado ao fracasso. Mas o que é uma pirâmide financeira? Bom, vamos lá. Pirâmide financeira ou esquema Ponzi, em homenagem ao seu criador, Charles Ponzi, é um esquema que funciona da seguinte forma. Alguém, muito sorridente, bem-humorado e que sabe falar em público, promete rentabilidades para outras pessoas. Por exemplo, 1% ao dia, 10% ao mês ou 200% ao ano. Dentro dessa possibilidade, a pessoa que não está estudada acha que é possível. Então ela fala, pô, isso não é uma fraude, isso é uma oportunidade de investimento. E aí onde ela se engana. Porque o que essa pessoa vende? Vende uma rentabilidade alta, sem risco, geralmente tem um nome esquisito, tipo Unique Forex ou Atlas Quantum. Geralmente diz que faz trade com coisas que a maioria das pessoas não entendem, por exemplo, criptoativos ou mercado de valores de renda variável, usando um robô. Já vi até de gente falando robô da NASA. Sim, acredito, tem gente que acredita nisso. E por fim, mas não menos importante, toda pirâmide financeira pede para que você chame mais pessoas para dentro dela. Porque como funciona o lucro, entre aspas, de quem está dentro da pirâmide financeira? Quem criou ela chama as primeiras pessoas, digamos, 3 pessoas. Essas 3 pessoas botam dinheiro na pirâmide. Parte desse dinheiro, pouco tempo depois, volta para elas. Aí você fala, tá, Tomás, mas isso não é rendimento. Eu sei, mas segue comigo. Digamos que a pessoa que vendeu essa pirâmide falou, você tem que chamar pelo menos mais 3 pessoas para colocar dinheiro aqui na pirâmide também. Ou seja, tem um criador, 3 novas, e cada uma dessas 3 chamou mais 3. Ou seja, são 9 mais 3 mais 1. Perceba, essa pirâmide vai crescendo, por exemplo, de 3 em 3. E quem paga o dinheiro de quem está em cima é quem acabou de entrar. Porque o bolo precisa crescer para que dinheiro siga sendo transferido de quem acabou de chegar para quem já estava antes. Então perceba, não tem rendimento, não tem investimento, é puramente transferência de riqueza. E o pior, a transferência de riqueza é ilegal, porque é considerado crime desde 1951, se não me engano. E é aí onde vem a comparação. Bom, Tomás, bora ver. Eu entendi que o INSS pega o dinheiro de quem está trabalhando e transfere compulsoriamente para quem já está aposentado. E do outro lado, nós temos uma pirâmide financeira que pega o dinheiro de quem acabou de chegar e transfere para quem já estava antes nesse esquema. Que coincidência! Pois é, não é coincidência. Infelizmente, e quando eu digo infelizmente eu não estou brincando, eu gostaria muito que não fosse assim, mas infelizmente o INSS é a maior pirâmide financeira do Brasil. E o mais engraçado, por mais que pirâmide financeira seja crime, essa daí é permitida legalmente. E o pior, estimulada. Não é raro a gente ver algum representante do governo aparecendo na televisão e falando da importância de contribuir para o INSS. Porque é essa contribuição que vai garantir a você, trabalhador, no futuro ter uma aposentadoria digna. Mas será? Quantas e quantas pessoas não contribuíram o máximo do teto do INSS, que é 20% do salário bruto, se não me engano,
e quando foram se aposentar descobriram que não iriam ter acesso ao teto do INSS naquela hora. Muitas pessoas sacrificaram uma parte grande do seu salário além do mínimo exigido pela lei, porque sim, quem é CLT é obrigado a contribuir com o INSS, queira ele ou não. E essa pessoa não tem aposentadoria digna, porque ela ainda fica dependente do repasse do governo. O dinheiro que ela acha que poupou a vida toda, ela não poupou, ela simplesmente transferiu para as pessoas que já estavam antes aposentadas. E justo na hora que ele mais precisa, que é quando ele já está na idade avançada, 65 anos, ele vai descobrir que o dinheiro que ele achou que ia ter para garantir a aposentadoria digna dele, na realidade ele não vai ter acesso. Ele vai ter, se tiver, bem menos do que aquilo que ele tinha imaginado na aposentadoria. E isso é muito frustrante. E duas informações rápidas que eu esqueci de falar enquanto eu estava finalizando o vídeo. A primeira, o motivo pelo qual o INSS hoje está quebrando é porque a quantidade de gente recebendo está sendo muito maior do que a quantidade de gente que está pagando. É só olhar a pirâmide etária. Tipo, antigamente parecia realmente uma pirâmide. Hoje em dia a base está muito estreita, o meio está gordo e em cima está mais largo. Está parecendo mais uma batata do que uma pirâmide, para ser mais exato. E isso causa, o segundo ponto que eu esqueci de falar, que quem está bancando a diferença, ou seja, o dinheiro que deveria estar entrando para financiar o resto, é o governo. E o governo é basicamente o maior devedor do Brasil. A dívida dele basicamente dobrou, corrigida pela inflação nos últimos 15, 20 anos, e segue crescendo. É só olhar a dívida pública do Brasil, que deve estar aparecendo na tela agora. Isso foi no ano passado. Chegou a mais de 700 bilhões de reais de prejuízo. Ou seja, dívida que quem vai pagar sou eu e você. Então, por favor, não dependa do INSS, porque ele já é um sistema quebrado e para financiar ele, o governo, que é um cara quebrado, está aumentando sua dívida ainda mais, aumentando o BO pra gente. Então, por favor, não entre nesse esquema criminoso, mas que é defendido por eles. Forte abraço, deixe seu like e até o próximo vídeo.